Uma diminuição daquilo que é a percepção de felicidade por parte dos adolescentes, em que 1 em cada 4 adolescentes refere que se sentem infelizes. E, portanto, uma prevalência de 18% passa para 27%, é de facto algo que nos deve chamar a atenção. É também indicador do mesmo o facto de, em todos estes 4 anos que o estudo tem sido feito, nunca ter havido tantas diferenças de um ano anterior para o ano mais recente do estudo. E, portanto, isso também decorre, nomeadamente, daquilo que herdámos da pandemia por Covid-19, provavelmente, e alguns outros dados, então, que vão ao encontro disto que vos fui falando, têm que ver com a diminuição da percepção da satisfação com a vida, também do gosto pela escola, das expectativas do futuro e, de uma forma muito abrangente, nas várias áreas da vida dos jovens, nomeadamente nos contextos familiares, por uma diminuição também na percepção daquilo que é a qualidade da vida familiar, da relação familiar, da percepção do apoio, na capacidade de comunicar em família. Tudo isto possivelmente também decorrente da diminuição das competências socioemocionais que decorrem do facto de termos tido relações muito diminuídas na pandemia. Também aumentaram os sintomas físicos e psicológicos numa frequência quase diária, portanto falamos aqui de os mais significativos, 12% que refere quase diariamente sentir dores nas costas e 8% refere diariamente sentir dores de cabeça. Estes são realmente os sintomas físicos mais significativos e, em termos de sintomas psicológicos, temos aqui 21% que refere diariamente sentir-se nervosos, um aumento da irritabilidade e do mau humor, percepção de tristeza em 12%, isto sempre, mais uma vez, na base do diário, não é? Não estamos a falar de algo que é referido pelos jovens de vez em quando, estamos a falar com uma frequência muito significativa. Mas também percepção de sentimento de solidão, percepção de medo, de comportamentos autolesivos numa prevalência de 1/4 da amostra, 25%, em que os comportamentos lesivos continuam a ser mais prevalentes nos braços, não é? Nos membros superiores. E, portanto, este agravamento global ao nível da saúde e do bem-estar e da diminuição das competências socioemocionais, que também se revelam no aumento que é verificado no envolvimento em lutas e que decorrem globalmente, ou na maioria dos casos, em contexto escolar. Há um outro estudo que vos trago aqui também, e que é mais recente, que é 2024, no Ministério da Educação, o relatório 2024 do Observatório do Bem-Estar, e que nos dá aqui, assim, de alguma forma, dados mais positivos. Portanto, apesar de ter havido uma diferença na amostragem da primeira vez que é feito o estudo em 2022 para 2024, ainda assim há aqui uma indicação de uma melhoria e, portanto, estes sintomas de mal-estar psicológicos foram encontrados num terço da amostra no estudo de 2022 e aqui uma melhoria para 1/4 já no estudo mais recente de 2024. E, portanto, também, de alguma forma, dar-nos indicação de que muito o que tem vindo a ser feito, apesar de tudo, vamos podendo perceber que tem impacto e que as coisas se vão modificando. Então, qual a questão em que a pandemia de Covid teve mais impacto? Os jovens responderam à saúde mental e, portanto, aí concentrar-me aqui nesta parte do diagnóstico de situação nesta área de forma muito, muito central. Há alguns outros indicadores de saúde que também acho que nos chamam a atenção e que enquadram aqui a questão. A prevalência do consumo de medicação. Portanto, tudo para o último mês temos jovens adolescentes que referem que no último mês 10% tomou medicação para a tristeza, 7% para o déficit de atenção, 16% para o nervosismo, mais de metade dos jovens tomou medicação para a dor de cabeça no último mês. E 15% para dificuldades em adormecer. Portanto, temos depois também a questão do sono, em que mais de metade da amostra também revela aqui uma falta de qualidade de sono, portanto, uma diminuição, e estamos a falar daquilo que é a percepção da qualidade de sono, do acordar à meia da noite, dificuldade para adormecer, e em que, portanto, também quase metade da amostra refere dormir menos de 8 horas por semana, por noite. Portanto, temos aqui já indicações muito claras de que a maioria não cumpre as recomendações no âmbito do sono, e assim como da atividade física, em que temos apenas menos de 30% cumprem as recomendações daquilo que deve ser a atividade física para as crianças e adolescentes.
As preocupações também acho interessante trazer-vos, de facto, um quarto da amostra dizer que sentem que as suas dificuldades se acumulam de tal modo que não as conseguem ultrapassar. Também me parece significativo. 22% quando têm uma preocupação intensa, esta não o larga e não o deixa ter calma para pensar em mais nada. São questões que estão aqui na base do diagnóstico do programa Cuida-te também. E falar agora também brevemente do bem-estar digital, pois é também um evento deste âmbito que estamos hoje e cuja associação à saúde mental está já muito bem comprovada, não é? E, portanto, temos aqui alguns dados que nos indicam que 90% das crianças e adolescentes entre os 9 e os 17 anos utilizam o smartphone todos os dias, mais do dobro do que utilizam o computador, portanto, é aqui assim um número muito significativo. 78,5% da população portuguesa já usa as redes sociais, 74% dos jovens usam-nos para fugir a emoções desagradáveis e 1 em cada 4 jovens passa 6 horas por dia nas redes sociais, quando algumas das indicações, nomeadamente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, nos indicam um uso excessivo acima das 3 horas nos adolescentes. E, portanto, este número, 1 em cada 4, é também revelador. Há outros dados interessantes no âmbito do bem-estar, não é? Nomeadamente que fazemos todos mais ou menos 2 km de scroll por dia, 90% dorme com as tecnologias, 90% edita as suas fotografias, não é? Portanto, faz as cirurgias digitais, também parecem reveladores, daquilo que nós sabemos que é inequívoco, que está intimamente associado ao desenvolvimento de sintomas depressivos, de ansiedade, de problemas de comportamento alimentar, com uma expressão mesmo muito significativa, principalmente nas raparigas. E, portanto, isto está associado à excessiva comparação com conteúdos de beleza e estilos de vida irrealistas, não é? Também à exposição aos conteúdos violentos e sexuais, que resultam em menos interações com os pares, na diminuição da qualidade do sono e da fragmentação da concentração. Então, tudo isto está aqui na base daquilo que é o programa de promoção da saúde juvenil, do Cuida-te, e isto é o que leva também à necessidade de reestruturação ao longo dos anos, no sentido de ir adequando às necessidades que vão surgindo. Portanto, temos ali desde logo a pandemia, não é? O impacto da pandemia, sabemos e está bem já comprovado, como tendo sido um dos mais que contribuiu para os maiores desafios às crianças e adolescentes da atualidade e, portanto, um aumento de necessidades no âmbito da saúde mental, não só decorrente da pandemia, como vimos também desta reestruturação do que tem sido a infância, não é, dos nossos tempos, com uma esmagadora utilização das tecnologias e dos smartphones muito em particular. E, portanto, os desafios que se colocaram no âmbito dos recursos revelaram uma necessidade de apostar, e aqui uma aposta mesmo muito desafiadora, no reforço das equipas, na articulação e na referenciação para os serviços. É, portanto, uma prioridade do Governo que prevê este apoio integrado aos jovens como uma política pública transversal. Não é? O programa Cuida-te aqui no centro dessa aposta. E, portanto, a apresentação da nova geração, feita em Lisboa no dia 7 de abril deste ano, que é aquele que é o Dia Mundial da Saúde, e que nos mostra aqui já a equipa que veio reforçar os serviços centrais de Lisboa e, portanto, temos aqui 67 novos profissionais que se juntam àqueles que já faziam parte do programa Cuida-te. No Porto também já tivemos a apresentação destes profissionais que vêm reforçar as equipas já desta nova geração e, portanto, são 17 profissionais que se juntam aos que já estavam no Porto. Esta apresentação decorreu no dia 20 de maio. Tenho aqui comigo também 2 dos mais recentes profissionais que integram essa equipa, a Maíra e o Rui, e de facto, muito recentemente, não é? Portanto, ainda estamos neste início, na operacionalização de tudo isto, embora muito já estivesse a acontecer também no terreno, a qual nós nos viemos juntar. Eu própria também integrei a equipa muito recentemente. Os objetivos, então, do programa Cuida-te são a promoção da saúde juvenil, não é? Portanto, nesta lógica da aposta na prevenção e na promoção, e não tanto de atuar no âmbito das consultas de especialidade ou no âmbito de problemas já muito instalados e com sintomatologias moderadas a graves da psicopatologia ou da saúde. Não é disso que se trata. O programa é um programa que se pretende de prevenção e de proteção, não é? Portanto, de promover fatores protetores e de prevenir fatores de risco,
numa abordagem preventiva integrada, que também é uma novidade desta nova geração. Também esta aposta, esta tentativa de chegar não só àqueles que são os nossos destinatários finais, jovens dos 12 aos 30 anos, essa que também é uma mudança da geração anterior, que se destinava aos jovens dos 12 aos 25 anos, portanto, alargou-se aqui o período de implementação do programa até aos 30 anos, mas também há outra população que tem aqui um nível de influência muito grande junto dos jovens, que são a família, que são os pares, a escola e a comunidade em geral, e, portanto, o programa também pretende alargar-se a todos esses intervenientes. As áreas de intervenção do programa são, então, aquelas que aqui estão identificadas, com o verbo da ação associado a cada uma delas, portanto, começando aqui pelo corpo, pela atividade física, com o verbo da ação meste, a alimentação saudável e equilibrada, com o verbo da ação alimenta-te, os comportamentos aditivos, com o verbo protege-te, a sexualidade com o descobre-te, e a área central da atuação do programa, a saúde mental e o bem-estar emocional, com o verbo da ação que dá nome ao programa, o cuida-te. Metodologias de intervenção. Portanto, pretende-se aqui intervir, desde logo, através da triagem, portanto, conseguimos identificar precocemente problemas que ainda não podem ainda não ser exatamente problemas, mas conseguirmos identificá-los o quanto antes e, portanto, identificar e podermos intervir em fatores de risco. Aconselhamento, portanto, a orientação e um apoio personalizado, que pode resultar depois também no encaminhamento para serviços mais especializados. Informação e resposta, portanto, pretendemos também disseminar informação de qualidade, fontes fidedignas e oficiais de informação. A prevenção e a promoção de competências é, de facto, o core do nosso programa, portanto, pretendemos trabalhar aqui no âmbito da psicoeducação e da promoção de competências. A capacitação de interventores também é algo que é uma aposta desta nova geração e, portanto, tentar envolver aqui os nossos profissionais na formação e no desenvolvimento de profissionais especializados na saúde juvenil também é uma das metodologias de intervenção do programa. Algumas particularidades desta nova geração também, portanto, esta vontade de haver uma articulação interinstitucional, portanto, o reforço da coordenação, mas também da articulação nas várias áreas governativas, não é? Sabemos o quanto tudo isto tem a ver não só com saúde, mas também com educação e com a área social, portanto, um incentivo também àquilo que são as parcerias locais, dado que existem dinâmicas muito diferentes em todo o país. Qualidade e efetividade, outra aposta da nova geração, portanto, conseguirmos, através de um trabalho multidisciplinar em rede, mas que se baseie na evidência e em parâmetros de qualidade que possam ser monitorizados e avaliados, também é algo que é uma aposta e que faz aqui uma diferenciação para as gerações anteriores. A proximidade ao público-alvo, garantindo, de facto, aquilo que é algo que também está bem identificado, que é a necessidade de facilitar o acesso, não é? Temos um programa em que nos apresentamos com profissionais jovens, com gabinetes que estão desmedicalizados, com uma imagem muito próxima do que é que são os jovens e, portanto, tentar ultrapassar aquilo que se coloca muitas vezes no acesso dos jovens à saúde. Então, a nível nacional, temos um programa, neste momento, com o reforço dos novos profissionais, com 116 profissionais, 20 gabinetes de saúde juvenil em todo o país, portanto, um em cada distrito, 2 estão em Lisboa e 2 no Algarve. Em relação, portanto, temos aqui identificadas também as 5 delegações e 5 regiões no qual o programa está a ser implementado, Sul e Val do Tejo, Centro, Algarve, Alentejo. Eu hoje trago-vos aqui um bocadinho da nossa realidade da região Norte e, portanto, aqui na região Norte temos 5 gabinetes de saúde juvenil, no Porto, em Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança, e, portanto, temos neste momento, com o reforço de profissionais novos que entraram, 30 profissionais, nós temos também 35% da população aqui na região Norte e temos 26% dos profissionais, portanto temos aqui realmente a capacidade de poder fazer a diferença. A Delegação Regional Norte atua não só nos distritos de que vos dei conta agora, mas também a norte da região Centro, e, portanto abrange também Aveiro, a Guarda e Viseu, o norte desses distritos. O programa, então, prevê a implementação da sua ação através de 3 grandes medidas, as medidas de apoio personalizado e que pretendem, como vos transmiti há pouco, através das metodologias, fazer a triagem, fazer o aconselhamento, o acompanhamento e o encaminhamento.
nomeadamente através destes 2 dispositivos, que são as unidades móveis e os gabinetes de saúde juvenil. A novidade aqui da nossa nova geração é a intervenção comunitária, portanto já tínhamos previsto programas de intervenção que se baseavam muito na educação para a saúde, nomeadamente através de ferramentas e instrumentos culturais. A aposta vai muito na promoção da saúde mental e do bem-estar psicossocial, nesta medida 2 de intervenção comunitária, que tem aqui, o que faz aqui uma diferença considerável para as intervenções que têm vindo a ser feitas até ao momento e que já vos vou dar conta mais à frente. A medida 3, o conhecimento, portanto, como vos falei há pouco, é a intenção de disponibilizar um conjunto de ferramentas que promovam e que disseminem informação de qualidade, de fontes oficiais de informação, a capacitação também dos nossos profissionais e irei apresentar-vos rapidamente cada um destes dispositivos mais à frente. Vou começar por falar também, antes disso, dos nossos profissionais, são sem dúvida aqui o coração da implementação do programa e, portanto, dar-vos nota de que esta nova geração também tem aqui uma aposta grande em novos profissionais, a trabalharem em equipas multidisciplinares. Os psicólogos do ano profissional júnior já estavam no programa desde 2019, mas todos os outros 3 que aqui temos são, de facto, uma aposta recente desta nova geração. Os psicólogos, a que chamamos psicólogos sénior, são psicólogos com mais de 5 anos de experiência profissional, portanto, não quer dizer que também não sejam jovens, são, mas têm, de facto, aqui este requisito dos 5 anos para que possam depois fazer a orientação científica dos profissionais do ano júnior, desta equipa nova que agora entra. Também novos são as áreas científicas da enfermagem e da nutrição. Objetivos aqui também que vão ao encontro daquilo que é a promoção da empregabilidade jovem, não é? E, assim como da proximidade geracional dos profissionais com o público que pretendem alcançar, que são eles também jovens. Então, aqui estão os profissionais que já vinham a implementar o Cuida-te desde 2019, portanto, como vos falei há pouco, em 2019 foi feita a aposta no âmbito da saúde mental, não é? E, nomeadamente, através de uma parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, em que se contrataram estes profissionais, portanto, estamos a falar de 3 edições diferentes de estágios profissionais ao ano júnior, portanto, aquilo que é a entrada na profissão dos psicólogos, não é? Depois de já terem feito uma licenciatura e um estágio académico, é este estágio que lhes permite, de facto, poderem se inscrever como membros efetivos da Ordem dos Psicólogos e poderem, efetivamente, vir a exercer enquanto profissionais. E, portanto, esta é, lá está, mais uma vez, uma grande promoção da empregabilidade jovem dos psicólogos. Temos aqui, desde 2019, 3 edições, portanto, começou nesta primeira, onde diz mais 19 psicólogos, e seguiram-se depois a que está em cima e a mais atual aqui em baixo. Temos, desde janeiro já deste ano, a decorrer até dezembro, estes 10 psicólogos do ano profissional júnior que estão connosco. 3 deles no Porto, portanto também estão aqui identificados a Joana, o André e a Ana, que estão na região norte, todos os outros estão distribuídos pelos outros gabinetes a nível nacional. Então, estes profissionais de saúde com funções operativas no programa são, de facto, de tipologias bastante diferentes. Tem que ver com a reestruturação daquilo que vos falei da linha do programa. E, portanto, os primeiros profissionais a serem integrados no programa desde 2008 são esta tipologia 1, que se refere aos profissionais que foram e que estão a trabalhar no programa através de parcerias com o Ministério da Saúde. Portanto, falamos de profissionais das unidades locais de saúde, falamos de profissionais do ICAD, do Instituto de Consumo e de Dependências, também do Ministério da Saúde, dos centros de saúde, portanto, parcerias no qual estes profissionais alocavam e destacavam horas para implementar e para trabalhar nas instalações do IPDJ. Portanto, temos aqui no Porto 3 profissionais do ICAD, especializados na área das dependências, que há 17 anos que exercem funções connosco e, portanto, são também uma enorme mais-valia. Depois, então, esta tipologia 2, portanto, estes profissionais vêm através de uma entidade promotora, são 20 profissionais, como vemos ali, e vêm inicialmente de um primeiro protocolo com a Associação da Aventura Social, que ficou adjudicado o serviço para a sua orientação científica dos psicólogos do ano júnior desde 2019 até ao momento. Esta segunda entidade promotora refere-se a este serviço dos profissionais novos que agora se juntam a nós. Na região norte é a Liga Portuguesa de Profilaxia Social que está connosco e, portanto, que faz a orientação científica através dos nossos psicólogos séniores dos restantes 17 que aqui estão.
Depois temos algumas parcerias locais, que não com o Ministério da Saúde, nomeadamente com os agrupamentos de escola, mas só temos aqui um na região norte, e temos ali o tipo 4, que sou eu, as coordenações regionais que integraram também muito recentemente e que no caso da região norte é apenas uma, mas temos 5 a nível nacional. Já as minhas colegas de Lisboa também já se juntaram a mim, eu fui a primeira a entrar, já temos também a do Alentejo e a do Algarve e muito breve 3, penso que a do centro. Portanto, articulando aqui ainda com os profissionais de juventude do Instituto Português de Desporto e da Juventude, que já tinham aqui funções muito operacionais no programa Cuida-te desde há 17 anos. Então, estes 30 profissionais estão, para vos dar uma ideia, 9 aqui no Porto, 6 por Braga e Bragança, 4 em Viana e 5 em Vila Real. São 17 psicólogos, 6 nutricionistas e 7 enfermeiros, que têm como áreas de atuação. No caso dos psicólogos, estão a atuar nas 5 áreas do programa que vos apresentei. Os enfermeiros estão destacados especificamente para a área da sexualidade, os nutricionistas para a área do corpo e da atividade física e da alimentação. E já disse os 3, já, exatamente. Portanto, estamos aqui profissionais com níveis de responsabilidade diferentes. Portanto, estamos nesta fase em que estamos a tentar harmonizar e orquestrar tudo aquilo que está já no terreno e que já aposta, como vos mostrei, é muito significativa, mas cujos mecanismos também são importantes e levam o seu tempo, não é? E, portanto, temos aqui, de alguma forma, um trabalho iniciado ao nível do planeamento e da gestão, que nos permite começar a operacionalizar atividades já, e que nos obriga, evidentemente, aqui a fazer uma gestão dos recursos humanos e materiais físicos para que isto tudo funcione num trabalho de equipa. A abordagem integrada tem sido, como vos disse, muito baseada naquilo que são os planos locais que já têm vindo a ser levantados no terreno, para que possamos ter aqui uma intervenção baseada em evidência científica e que nos, de alguma forma, nos permita desenvolver protocolos de atuação, nomeadamente a triagem, da referenciação. Acabamos por ter aqui também a chegar-nos muitos casos que não são do âmbito do programa, não é? Dar-vos nota de que também temos aqui uma responsabilidade grande do ponto de vista depois da referenciação, porque não vamos deixar ninguém para trás. Então, em termos do registro, da avaliação e da monitorização, é também o objetivo do programa ser rigoroso neste âmbito, dar-vos nota de que contamos com uma plataforma para o registro de toda esta informação. Os profissionais acedem à mesma, onde podem registar toda a atividade que vão desenvolvendo, mas também as entidades e as organizações que se vão candidatar às medidas que vos mostrei há pouco e que quase todas são sujeitas também à candidatura por parte das entidades organizadoras e que também já vos vou dar nota disto. E, portanto, todo este público acede e chega ao programa através destas plataformas. Do lado direito para as entidades organizadoras, do lado esquerdo para os profissionais. Então, começando por vos falar muito rapidamente de cada um dos dispositivos do programa Cuida-te. Começando pelo apoio personalizado, não é? Os gabinetes de saúde juvenil são aquela resposta mais imediata e mais conhecida também. Portanto, aqui no Porto já vos falei dos nossos 5 distritos. Está divulgada institucionalmente no nosso site as moradas, portanto, os jovens podem nos chegar de qualquer um destes canais de comunicação, portanto, quer presencialmente nos nossos serviços, quer através da nossa linha telefónica nos distritos, quer através dos e-mails distritais. Temos aqui vários canais para onde podemos chegar e solicitar este atendimento clínico no âmbito dos gabinetes. Temos ali um QR Code que é também, de alguma forma, para os jovens, talvez uma forma mais facilitada de aceder diretamente ao pedido. E aqui vemos o nosso site institucional, onde temos, de facto, disponibilizado toda a informação do programa. Temos também um vídeo profissional, um vídeo promocional e um folheto que compila esta informação e a possibilidade, então, de aceder ao formulário, onde podem solicitar o apoio. Isto é feito de uma forma mesmo muito simples, portanto, foi criado muito recentemente este formulário em que os jovens apenas têm que nos dar conta de que zona do país e local em que se encontram, e das áreas em que têm interesse. Podem escolher 2 destas áreas que aqui estão, sendo que, obviamente, poderão vir a beneficiar de intervenção em qualquer uma destas áreas, uma vez que depois podemos fazer o encaminhamento, e isto é algo que é facilitador, uma vez que, como vos expliquei, é um trabalho multidisciplinar. E a outra única questão que lhes coloca é um endereço de e-mail, para que possamos depois entrar em contacto
e começar a encetar este processo que é, como vos disse inicialmente, de triagem e depois de marcação e de acompanhamento. Outro dos canais que temos já disponível é através do site do gov.pt, da Agência de Modernização, e que, portanto, nos abriu aqui mais um canal. É também onde está disponibilizada a possibilidade de aceder ao cheque psicólogo e ao cheque nutricionista, que se destina aos estudantes do ensino superior, e, portanto, mais um canal onde podemos chegar aos jovens. E ainda dentro da medida do apoio personalizado, tínhamos falado nas unidades móveis, são estas carrinhas que aqui estão, e que se pretendem como podermos realizar a intervenção do programa de uma forma descentralizada e indo ao encontro dos jovens que estão em locais de menor acessibilidade, não é? Portanto, ela pode-se deslocar, ainda que tenhamos apenas 5 carrinhas a nível nacional, podemos ainda assim fazê-lo de uma forma desconcentrada, ou seja, podemos não fazer, no caso da unidade móvel não estar disponível, podemos fazer o mesmo tipo de intervenção que a unidade móvel pretende realizar, nomeadamente num espaço físico que seja disponibilizado pelas entidades que nos procurem. Como vos tinha dito, todos estes dispositivos e medidas do programa estão disponibilizados através da candidatura a organizações externas ao Instituto Português de Desporto e da Juventude e, portanto, esta também será com certeza uma delas, que ainda não abriu a candidatura, que será dentro em breve, mas todos os dispositivos prevêem a dinamização de atividades, não apenas no seio de uma candidatura, mas também da regular atividade do IPDJ e das suas delegações regionais. Portanto, no caso de haver interesse por parte dos docentes, estamos obviamente abertos à comunicação. Intervenção comunitária é a medida 2. Vou-vos falar um bocadinho mais a fundo desta medida, porque de facto ela enceta tudo aquilo que é a filosofia da nova geração do programa, que já vos fui dando nota, mas para sistematizar aqui um bocadinho melhor estas informações. Portanto, a medida 2, intervenção comunitária, pretende-se que sejam a implementação de projetos de promoção da saúde psicológica e do bem-estar através de candidaturas. E esta, sim, apenas só através de candidatura. Tiveram abertas muito recentemente, a nível nacional, e estamos neste momento na fase de avaliação dessas mesmas candidaturas para que os projetos possam vir a ser implementados no terreno a partir de julho. Terão a duração de 12 meses e aquilo que se pretende é que sejam feitas candidaturas por parte de organizações como aquelas que estão aqui elencadas. Portanto, estabelecimentos de ensino básico, secundário e superior, associações e federações de associações inscritas no RENAGE, organizações não governamentais, IPSS, autarquias locais e outras entidades sem fins lucrativos, privadas. Dar uma nota apenas de que os estabelecimentos de ensino públicos, e assim como as autarquias locais, não poderão encetar candidaturas de forma individualizada, mas apenas no seio de um consórcio. Portanto, terão que estar em associação com as outras tipologias de instituições que aqui temos. Aquilo que se pretende com estes programas, de facto, é o cumprimento de alguns requisitos que, de alguma forma, podem nos parecer bastante difíceis de cumprir, mas que, na verdade, são aquilo que enceta a evidência sobre o que são as boas práticas no âmbito da intervenção preventiva. E, portanto, mais uma vez, dizer-vos que isto são os requisitos para a medida 2, mas que, no fundo, ela enceta a lógica da filosofia do programa. E, então, só para dar aqui alguns exemplos, o que é que se pretende? Pretende-se, então, a focalização em grupos específicos do qual seja possível identificar fatores de risco. Pretende-se também atuar de uma forma proativa e, portanto, que se consigam promover fatores de proteção. Pretende-se que seja feito de uma forma com intensidade regular e, portanto, há aqui uma indicação para intervenções em cerca de 10 a 15 sessões semanais, com a possibilidade de haver follow-up e, portanto, em detrimento de intervenções que sejam avulsas e que sejam pontuais, que infelizmente é muito daquilo que vemos de uma forma muito generalizada na prevenção e que a evidência nos tem demonstrado que tem, de facto, pouca eficácia.
Alguns dos outros requisitos que aqui também se colocam, portanto, que sejam multicomponentes e que utilizem aqui um conjunto de estratégias e de metodologias diversificadas, que consigam ser flexíveis e ir ao encontro daquilo que se vai encontrando, que nem sempre é aquilo que se diagnosticou, não é? Identificámos aqui também um modelo lógico que já vos vou mostrar. Está previsto que sejam projetos que tenham um sistema bastante rigoroso de avaliação e de monitorização. E o segundo requisito, que sejam por parte de instituições, de organizações que tenham aqui um histórico de intervenção preventiva. Portanto, pretende-se então que chegar a estas 3 categorias, portanto, alcançar o nosso grupo-alvo, que são os 12 aos 30 anos, mas também as famílias dos jovens e os contextos comunitários. Este é o nosso modelo lógico, portanto, é no fundo uma representação gráfica baseada num modelo europeu da agência da EUDA, que, no fundo, nos apresenta de uma forma estruturada tudo aquilo que inseta o projeto, os projetos que venham a ser apresentados e que nos dão conta de todos os elementos que estão previstos no projeto e dos resultados que os hão de acompanhar. O programa também disponibiliza este esquema que nos dá conta de alguns exemplos do que é isto dos fatores de risco e dos fatores de proteção em 3 grandes âmbitos de atuação. Portanto, do ponto de vista dos fatores individuais, do ponto de vista dos fatores familiares, assim como dos académicos ou comunitários. Portanto, estão indicados neste seio um conjunto de fatores que queremos prevenir e daquilo que nós também queremos promover. E para dar aqui assim apenas alguns exemplos, temos aqui, por exemplo, toda a nossa diagnóstico de situação, não é, que vos dei conta, são evidentemente fatores de risco que estão bem assinalados e bem comprovados e aquilo que nós pretendemos como fatores de promoção são precisamente, por exemplo, o reforço das competências socioemocionais. Então, ao longo das candidaturas para a medida 2, é solicitado, de facto, um conjunto de dados com uma definição de um problema de forma bastante específica e, portanto, em que sejam dados e fornecidos dados atualizados, que seja pensado sobre se já houve intervenções anteriormente, não é algo que também acontece muito, é irmos intervindo de uma forma pouco planeada e pensada e articulada e, portanto, vamos deixando sementinhas uma aqui e outra acolá e depois nem sempre temos aqui a noção do global e da eficácia que estas apostas vão tendo. E, portanto, pretende-se aqui refletir também não só sobre aquilo que nos pretendemos fazer, mas sobre aquilo que também já tem sido feito no terreno, nestas comunidades. A identificação dos recursos disponíveis, das metas que queremos alcançar, tudo isso irá permitir encontrarmos assim aqui uma estrutura complexa, sem dúvida, mas nós sabemos que quando queremos fazer a mudança de comportamentos, isso não acontece nem de um dia para o outro, isso não acontece apenas com intervenções pontuais e, portanto, de facto, este modelo lógico foi muito ao encontro daquilo que se pretende e que é algo complexo, porque sabemos que também estamos a lidar com algo que também é seguramente complexo. Os nossos objetivos, então, utilizar aqui uma metodologia que vem deste acróstico que é o SMART e que nos aponta para o quanto os nossos objetivos devem ser específicos, devem ser claros, devem ser bem definidos, devem poder ser mensuráveis, portanto, lá está aquela questão da avaliação e da monitorização, devem ser realistas, alcançáveis, relevantes, e limitados no tempo. Portanto, temos aqui estas intervenções a serem previstas para 1 ano, sendo que, obviamente, se pretende que tenham continuidade, ainda que estejam limitadas neste espaço de tempo. A avaliação, então. A ambição é, de facto, para que se possa fazer a avaliação de impacto. É algo que, no âmbito científico, é bastante desejado e procurado, muito pouco atingido. Ainda que não seja totalmente possível a avaliação de impacto, o programa, e esta medida em particular, prevê a avaliação de processo e a avaliação de resultados, nomeadamente através da recolha de um conjunto de indicadores que nos permita, de facto, perceber se o planeamento foi cumprido, se houve desvios face ao realizado, se a frequência do que foi realizado foi assegurada, se a satisfação também foi alcançada, que é algo que também é um indicador importante, e do ponto de vista dos resultados, até que ponto é que houve realmente sucesso e até que ponto é que não há aqui exatamente o contrário daquilo que se pretende, que é a heterogeneia e resultados menos positivos e que são, de facto, muito bem intencionados, mas que depois, no fundo, a investigação aponta para que não tenham a eficácia desejada. Canal de conversação. É o primeiro dispositivo da medida 3,
da sensibilização e informação. Portanto, aqui pretende-se disponibilizar uma ferramenta de comunicação em tempo real com uma resposta com tempo de latência muito diminuído. Já vinha a acontecer até agora, já estava disponibilizado aquilo que é, e que vemos aqui em baixo, o coloque as tuas dúvidas. Queria apontar a isto. Coloca aqui as tuas dúvidas e que funciona de uma forma bastante facilitadora. Portanto, isto está disponível online no nosso site institucional e aquilo que se prevê é que os jovens possam inserir naquele campo onde está indicada a pergunta e irão receber a resposta naquele outro campo. Como é que conseguem receber a resposta de uma forma confidencial? Portanto, este sistema prevê, então, que depois de responderem a este breve questionário, onde inserem as perguntas que têm para fazer, escolhem um tema, escolhem um assunto, pede-se apenas que deem indicação masculino ou feminino, a idade e coloquem a pergunta. Há a possibilidade de darem a informação, disponibilizarem um e-mail, para a qual será dada a resposta, mas no caso de não quererem fornecer um e-mail, coisa que acontece também muito, é depois disponibilizado um código e, portanto, a resposta é dada através da introdução desse código no site. Portanto, terão que ir consultando a ver quando é que já têm a resposta, mas, de facto, aquilo que temos conseguido fazer é um tempo muito diminuído de latência entre a pergunta que é colocada e a resposta que é dada. Portanto, conseguimos assegurar aqui, de facto, a confidencialidade no esclarecimento destas questões. A nova geração pretende dar aqui um upgrade a esta ferramenta através daquilo que é realmente um canal de conversação, não é? Quando imaginamos, por exemplo, uma ferramenta como o WhatsApp, colocamos a pergunta e do outro lado alguém nos dá uma resposta. Portanto, de uma forma assim um bocadinho mais humanizada do que este processo aqui, apesar de que este coloca as tuas dúvidas, também tem a sua eficácia e é procurado também. Sensibilização e informação é o último dispositivo da medida 3 que vos trago. Portanto, pretendemos aqui, como vos tinha dito, veicular e disseminar informação de qualidade. Nós sabemos o quanto esta questão que as tecnologias nos trouxeram, não é? Desinformação é outra das questões aqui muito em voga e muito bem diagnosticada e, portanto, também nos cumpre a função de partilhar informação que seja, de facto, fidedigna. Temos já disponibilizado no site este folheto que aqui está, que é a forma como estamos a compilar a informação para poder disseminar e divulgar. Isto, como vos disse, também está disponível online e, portanto, muito rapidamente conseguimos aceder digitalmente e, portanto, também, do ponto de vista da sustentabilidade, reduzir aqui o impacto das impressões em papel. No âmbito também da sensibilização e da informação, disponibilizamos no site um conjunto de informação também no âmbito da promoção da saúde juvenil, nas várias áreas de atuação do programa, que já estão disponíveis aqui neste site que vos mostro, e estamos a atuar também no âmbito da implementação daquilo que são os roadshows, os webinars e os workshops. Estes dois últimos talvez sejam mais imediatos, não é? São dois termos bastante mais utilizados. Os roadshows nós referimos àquelas iniciativas onde estamos, nomeadamente em eventos em que fazemos a promoção e a divulgação de informação de uma forma de um contacto muito breve, não é? Esporádico, nomeadamente numa iniciativa, num evento como a que temos hoje aqui a decorrer e lá fora, há um contacto com os jovens e no qual também se proporcionam aqui momentos em que podemos cumprir alguns dos objetivos, ainda que de uma forma muito breve, não é? E, portanto, temos aqui algumas ferramentas e alguns recursos que têm vindo a ser adaptados no sentido de ir ao encontro de todos estes momentos em que conseguimos alcançar o nosso público. Então, vou terminar por vos dizer que, de facto, a evidência tem demonstrado que este último dispositivo, embora pertinente e como viram aqui também elencado, não é aquilo que a evidência tem demonstrado como sendo a forma mais eficaz de intervenção. Não é aquilo que nos pretende, de facto, chegar à mudança que tanto ambicionamos, mas é um dos veículos que temos previstos. A aposta vai, evidentemente, para outro tipo de intervenção que vos falei, mais complexa, mais difícil de alcançar, mais demorada, mas que efetivamente acreditamos que possa ter, de facto, bastante mais impacto. Os interventores e os aplicadores, os nossos jovens profissionais, também são algo que vamos apostar
no âmbito da formação muito especializada, e é esta intervenção como um todo que, de facto, esta nova geração se pretende constituir como uma boa prática, ou como dar seguimento àquilo que já vinha sendo a boa prática, mas adaptar-se, no fundo, às novas exigências, às novas necessidades que todos os dias se mudam nesta sociedade de enorme velocidade de informação, e que, portanto, esperamos que o programa possa ser divulgado também por todos aqueles que hoje aqui estão presentes e que nos ouvem e que nos conhecem, porque, de facto, o passo à palavra acaba por ser, sem dúvida, uma das melhores fontes de divulgação, assim como os interventores e os conselheiros, não é? Que, no fundo, são os adultos também de referência que todos os dias acompanham estes jovens e que fazem toda a diferença para conseguir chegar e para conseguir facilitar o acesso, que é aquilo que o programa Cuida também se predispõe. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu vou... Vou disponibilizar-me para questões, não é? Não sei se... Certo, era isso que eu ia dizer, que agora ia convidar quem quisesse a participar para fazer questões, se assim estivesse disponível. Muito bem, com certeza que sim. Eu posso avançar com uma questão. Se um jovem estiver numa situação de risco, por exemplo, quem poderá recorrer no sentido de ser ajudado? Muito obrigada pela pergunta. Numa situação de risco, os jovens têm, de facto, muitos canais onde podem aceder para solicitar ajuda, nomeadamente no âmbito do nosso programa, dei-vos nota de alguns dos canais, e eles são vários, não é? Portanto, para chegar até nós temos a possibilidade de nos contactarem presencialmente nos 5 distritos. No caso, vou-vos falar um bocadinho mais sobre a região norte, que é aquilo que eu vos trago aqui, a experiência do nosso serviço, e, portanto, temos no Porto, temos em Vila Real, temos em Bragança, temos em Viana do Castelo e em Braga, gabinetes de saúde juvenil, e, portanto, podemos ser contactados presencialmente. Podemos ser contactados por telefone, por e-mail de cada um destes distritos, e temos agora, mais recentemente, 2 canais que penso que podem ir mais ao encontro dos jovens, que são mais facilitadores, no sentido em que, com um QR Code ou com acesso a um site, conseguem rapidamente aceder a um formulário em que podem nos pedir ajuda com apenas resposta a 3 questões, não é? Portanto, estamos a falar do local onde se encontram, da área em que gostariam de ter apoio e de um e-mail que possam ser contactados. Portanto, é de facto, penso eu, canais de comunicação bastante facilitadores, no sentido de conseguirmos chegar até ao nosso grupo mas também àqueles que são os principais influenciadores dos jovens, como vos falei, os pares, a família, a escola e a comunidade em geral, que também, obviamente, estamos disponíveis para o vosso contacto. Obrigada, doutora Vânia. Eu que agradeço. Estamos então a chegar ao fim deste workshop. Em nome de todos e todas, agradecemos à doutora Vânia Lima Bastos pela partilha de conhecimento, mas sobretudo pela inspiração para cuidarmos de nós e apoiarmos quem nos rodeia. Que o espírito do programa Cuida-te se mantenha presente nas nossas ações, nas escolas, nas famílias e nas comunidades, porque cuidar de si é também um ato de cidadania e de responsabilidade coletiva. Muito obrigada a todos pela vossa presença e participação. Muito obrigada, eu que agradeço.